para vocês. Não ia dizer nada. Só como eu vou botar apresentar aqui. E a gente já conversa. Já estão se enxergando ou ainda não? Agora vai começar, né? Sim, agora sim. Tá, beleza. Deixa eu botar para cá. Bom, enxergam agora a aula, né? Sim. Sim. Tá. Então, gurizada, nossa aula hoje, a gente começa o livro 4, como o senhor falou, a aula está no setor A, aula 37 e 38, é a determinação de fórmula molecular, tá? Ela começa na página 220 e vai até a página 223. Mas antes da gente começar aí, vocês vão notar, vocês estão se enxergando? Sim. Tá. Antes de vocês notarem, eu não sei por que isso aqui tá desse jeito. O pessoal faz aqui. Tá aí. Não sei por que ele tá mostrando desse jeito. Bom, tá. Hoje tem a parte de introdução de resumo para vocês aí sobre a massa molecular, tá? Mas a gente já conversou, a massa molecular não, sobre a fórmula molecular, perdão. Mas a gente já conversou bastante sobre o que é essa fórmula molecular, né? É ela que expressa como é a representação da nossa substância, do nosso composto, né? A gente já está careca de conhecer a fórmula molecular, tá? E a parte de resumo do caderno de vocês falava muito mais em como expressar ou como fazer achar esta fórmula molecular a partir das outras, tá? O que é exatamente o que os nossos exercícios nos propõem, tá? Então, eu vou fazer com vocês esses exercícios, tá? E aí a gente começa com o exercício número 1. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Sim, professor. Tá. Agora tem alguém querendo entrar essa hora. A Ágata. Bom dia, Ágata. Então, eu só gostaria que a gente fizesse meio que juntos essas questões, tá? Se fosse possível. Para vocês, então, irem retomando o que foi falado antes. Bom, a questão número 1 fala do ácido oxálico, tá? Esse ácido oxálico é um composto, então, que no corpo humano pode se combinar com os íons cálcio, tá? Formando o oxalato de cálcio, um sal pouco solúvel que se acumula nos rins. E aí forma as pedrinhas nos rins aqui, ó. Isso aqui são todas pedras nos rins. Um sal pouco solúvel, né, constituído de uns tipos de cálculo renal, pedra nos rins. Esse composto pode causar dores muito fortes, que geralmente começam nas costas e irradiam em direção ao abdômen. As crises mais agudas podem até ser acompanhadas de vômitos e náuseas devido à dor muito intensa. Algumas pessoas dizem que pedra nos rins, a dor pode ser comparada à dor do parto, mais ou menos. Tá? Então, esta é a única chance que um homem tem de sentir algo
algo que se assemelhe à dor que essas criaturas maravilhosas, as mulheres, podem sentir no parto, tá? E a gente tem aqui, na análise de uma amostra de ácido oxálico, foram encontradas as massas para seus elementos constituintes expressas ela a seguir. Aí ele me dá massas desses caras. Eu tenho aqui, ó, a massa do carbono, a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio. Lembrem, quando nós formos montar uma fórmula, eu sempre tenho que seguir C, H, O, N, P e S. O CHOMPS, tá? Esta é a ordem que eu devo montar as minhas fórmulas moleculares. E aqui, ó, eu posso pensar também no metal, tá? É o C, H, O, N, que é o nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? É o CHOMPS. Vamos adiante aqui. Aí ele pergunta para nós qual é a fórmula mínima desse ácido. Para nós descobrirmos a fórmula mínima desse cara, lembrem que eu sempre tenho que fazer o tratamento dos meus dados. Eu preciso primeiro converter as minhas massas, que estão em gramas, eu não sei se estão em gramas ou no que estão, mas agora não importa, depois a gente vê, para mol. E como é que eu faço esta conversão? Lembrem que a gente trabalhou em 2 aulas consecutivas aquela formulinha do número de mols de novo, que é número de mols é igual a massa que eu tenho no meu exercício dividido pela massa atômica ou pela massa molecular ou massa molar. Então eu tenho que pegar aquelas minhas 3 massas que a questão me deu na tabelinha e dividir pelo valor que a questão está me dando. Ó. A massa do hidrogênio eu divido por 1, a do carbono eu divido por 12 e a do oxigênio eu divido por 16. Tranquilo isso até aí? Sim. Sim? Aí, então, eu fiz o tratamento dos meus dados, transformando todo mundo para mol. Essa é a nossa primeira etapa para descobrir a minha fórmula mínima. Como é que eu descubro as minhas quantidades para a minha fórmula mínima? Alguém arrisca dizer, professor? Vocês fizeram várias vezes. Como é que eu acho a fórmula mínima agora? Alguém arrisca? Arrisca, meu, não tem problema. Tu pega o número menor dos mols que tu achou ali e divide pelos outros, por todos. Né? Perfeito, Thiago. Perfeito. Tu pega o menor mol que tu achou e divide pelos outros. Por que tu pega o menor mol? Porque a fórmula mínima é a menor proporção de números inteiros para aquela molécula. Então, o menor mol que tu tem, tu podes usar. Feito? Então, vamos para cá de novo. Então, o que a gente fez? Pegou o carbono. Eu já vou colocar na sequência certinha para montar a molécula, tá, gurizada? Peguei o carbono lá. A massa que a questão me deu era 3 gramas. Dividi pela massa dele, era 12. E achei 0,25 mol. Para o hidrogênio, fiz a mesma coisa. 0,25 gramas. Dividi por 1, que é a sua massa atômica. Ou sua massa molar. 0,25 mol. Peguei o oxigênio. 8 gramas, dividi pela sua massa molar, 16 gramas. Deu 0,5. Agora, a gente vai pegar esses valores de mol e dividir por 0,25, que é o meu menor mol. Certo?
O 0,25 também é o meu menor mol. Vou pegar aqui do carbono. E aí 0,25 por 0,25 dá 1 mol. 0,25 por 0,25 dá 1 mol. E 0,5 por 0,25 dá 2 mols. Portanto, eu tenho a minha fórmula mínima como sendo C1H1O2. Todo mundo conseguiu achar isso? Sim. Me digam uma coisa. Tem alguma dificuldade, sem vergonha, tem alguma dificuldade para montar a fórmula? Para pegar os valores das contas e colocar na formulinha para montar? Não. Não. Conseguiu montar igualzinho o soro ali. Por que eu pergunto isso? Porque eu acho que uns 2 ou 3, quando me mandaram na terça-feira a estrutura, não me mostra muito claro a montagem, entendeu? Não me lembro quem foi. Não vou falar, obviamente, mas eu quero só achar aqui. Poxa vida, não vou saber quem é. Bom, depois a gente vê isso. Então, esse exercício 1 aí, tranquilo de fazer a letra A. Vamos Sim. para B. Aí na B, ele me diz, sabendo que a massa molar, portanto, é em grama por mol, tá? Desse composto é igual a 90 gramas por mol, qual é a sua fórmula molecular? E aí eu pergunto para vocês, o que a gente acabou de calcular? O que a gente acabou de descobrir na letra A? A mínima. A fórmula mínima. Não esqueçam que a fórmula mínima é a menor proporção para esse composto, que tem massa molar de 90 gramas por mol. Então, eu vou usar isso. A fórmula mínima, sendo CHO2, tem massa molecular de 45 unidades de massa atômica, ou 45 gramas por mol. Como é que eu descubro isso? Eu somo, ó. A massa do carbono é 12. A massa do H é 1. A massa do oxigênio, ó, eu tenho 2 vezes o 16. Então, eu tenho, aqui é mais, 32, 36, 33, com 12, 45. Aqui eu faço lá o cálculo da minha massa molar. Se a fórmula que ele está me dando é 90, e a que eu conheço é 45, tu concorda que 90 é o dobro de 45? Sim. Então, basta a gente multiplicar por 2 as minhas quantidades, e aí a gente encontra, então, a fórmula molecular para a letra B, que é C2H2O4. Vocês conseguem se dar conta disso? Conseguiram se dar conta que o 45 Sim. o 90 é o dobro de 45? E eu posso fazer isso sempre. Porque existe essa proporção em massa. Certo? De boas isso? Vamos pro 2? Sim, professor. Os óxidos de nitrogênio causam muitos problemas relacionados ao ar. Estão ligados à formação do ozônio na baixa atmosfera, smog fotoquímico. Vocês já estudaram isso em geografia?
A camada de Smog ozônio, sim. fotoquímico. E o smog? Eu não lembro, pelo menos. Tá. Não, a gente não aprendeu. O smog, na realidade, é uma camada de gases que fica junto, logo abaixo da camada de ozônio, aí que dá uma sensação de efeito de bloqueio de raios solares. Alguém já viu alguma foto de São Paulo, assim, que parece estar sempre nublado, mesmo com sol em cima? Sim. É exatamente isso, tá? O smog é como se fosse... Smog é fumaça, né? É um corredor de fumaça, assim, no céu, tá? Não sei, alguém já viajou para São Paulo de avião? Alguém já foi a São Paulo? Quando você vai para São Paulo e tá descendo, fazer com o meu celular aqui, tá descendo com o avião, assim, quando começa a descer, normalmente o avião tá acima das nuvens, né? Aí quando você tá chegando em São Paulo, ele começa a descer. A primeira vez que eu fui a São Paulo, eu achei que era chuva, mas não era chuva, era nuvem de poluição, tá? Mas vamos aqui de novo. Ó, e também causam a chuva ácida em ambientes poluídos. A gente já estudou chuva ácida, né? Um desses óxidos possui a seguinte composição em massa: 3,5 gramas de nitrogênio, 8 gramas de oxigênio. Sabendo que a massa molar desse óxido é igual a 92 gramas. Olha, eu tenho 3,5 de nitrogênio e 8 de oxigênio. Determine sua fórmula mínima e sua fórmula molecular. Bom, eu consigo, primeiramente, fazer o tratamento e transformar as minhas massas para mol. Certo? Esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer. Eu pego lá o 3,5 do nitrogênio e divido por 14. Certo? E aí eu encontro 0,25. E eu faço exatamente a mesma coisa para o oxigênio. Façam aí. Vamos fazendo aí. Que foi, Esther? Tudo bem Oi? contigo? Tudo? Tudo bem? Sim. Então tá bom. O que tá fazendo aí, Agatha? Tá fazendo a questão? Sim, né, professor? Tá dormindo? Quase também. Henrique, por acaso tu tá com a ligada ou tu fechou? Porque tu aparece as duas vezes para mim, mas não aparece a câmera. Fechei e nem vi você. Ah, tá. Vamos fazendo todo dois aí que a gente já corrige rapidinho. Deixa eu só botar aqui a chamada no papel.
Feito. Vamos ali de novo. Aí a gente faz... Deixa eu perguntar pra você. Já conseguiram fazer já? Esse 2 aí? Ou estão me Sim. esperando? Sim, então tá. Vamos aqui. Aí a gente faz a mesma coisa para o oxigênio. Ó. Número de mols é igual a massa sobre a massa molecular, ou massa molar, né? É 8 sobre 16 de novo, dá 0,5 mol. Eu vou dividir esses caras pelo menor mol para achar a fórmula mínima. Então eu pego 0,25 e divido por 0,25 e o 0,25, ó, tá aqui. 1 e 2. E aí, então, eu encontro a minha fórmula mínima, que é NO2. Foi? Igual para todo mundo? Sim. Então tá. Olha só, eu sei que a massa do meu óxido é igual a 92 gramas por mol. Eu posso descobrir a massa da minha fórmula mínima também, que é 46. Certo? De boas isso? Sim. Então tá. Todo mundo sabe calcular isso? Acho que sim. Todo mundo sabe achar 46? Então tá. Vamos lá de novo. Se a minha fórmula mínima é o NO2 e tem massa molar igual, ou aqui é massa molecular, né? Igual a 46U, o meu composto vai ter 42U. E aí, então, eu enxergo que um é o dobro do outro de novo, tá vendo? É o dobro. A fórmula é N2O4. Exatamente igual ao exercício 1. Feito? Sim. Vamos adiante. Opa. Esse aqui, sim. Esse aqui, a questão 3, é uma questão que muda um pouquinho o que nós estávamos fazendo. Tá? Então, só vai fazer um pouquinho mais com vocês. O vinagre possui sabor azedo por causa do ácido acético, um composto orgânico formado pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Sua ionização é que confere o sabor ácido para a solução aquosa e sua volatilidade dá o cheiro característico desse tempero. A fórmula percentual dessa substância é C40%, H 6,7% e O 53,3%. Sabendo que a massa molar desse composto é igual a 60 gramas por mol, qual a sua fórmula molecular? Bom, então aqui ele nos dá a pergunta. O que eu sei sobre este ácido? Que ele tem fórmula percentual ou porcentual C40%, H 67%, 6,7 e O 53,3. E ele me dá uma massa, também na questão, ó, tá aqui, ó, de 60 gramas por mol. Bom, a partir daí, eu preciso, então, fazer o tratamento deste percentual e transformar este percentual para número de mol, para uma quantidade em mol, certo? Vou voltar lá para a tela. Como é que eu faço? Para o carbono. O que eu sei do carbono? Que o carbono tem 40% na minha fórmula percentual, que o carbono tem massa atômica igual a 12. Então, o que eu sei? Que 60 gramas por mol é toda a massa da minha molécula, concorda? Então, 60 é 100%. 40 é um X. Faço a minha multiplicação cruzada, aqui 40 vezes o 60, e divido pelo 100. E encontro o meu X, que é 24 gramas. Até aqui, alguma dúvida? Conseguem fazer desse jeito? Evelyn, consegue? Eu tava fazendo de outro jeito, Como é que mas... você estava fazendo?
Eu não sei se tá certo, na verdade eu tava terminando pra ver se ia dar certo, mas eu fiz do mesmo, tipo, eu peguei 40%, daí eu fiz 40 dividido por 12, aí deu 3,3. Aí no oxigênio também deu 3,3 e no hidrogênio deu 6,7. Aí eu peguei os outros dividi pelo menor, né, que era o 3,3, Aham. daí deu tipo, fiz a fórmula mínima, daí ficou Tá. CH2O. Daí eu tava fazendo a mesma coisa que antes. Tu achou a fórmula mínima. Eu acho que eu achei. Que deu o que aí pra ti? Deu CH2O. Tá. E aí tu ia achar a massa dessa fórmula mínima e ver a proporção por 60, é isso? É, Tá, tudo bem. Vamos ver se vai dar certo. Vai fazendo do teu jeito aí. tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 24 gramas que eu descobri que tem nessa fórmula de C e vou dividir pela massa molar do C. Então, 24 por 12 é 2. E aí eu já acho a minha quantidade de Cs dessa molécula, desta fórmula molecular. Para o hidrogênio eu faço a mesma coisa. Aí o hidrogênio é 6,7, né? 60 é 100%, 6,7% é X. Eu tenho um X de Professor, 4. Oi, deu certo, eu acho. deu? Bom, tudo bem. Vamos ver, vamos ver. É para dar, porque tu fez o caminho, só tu fez um caminho maior. Só isso. Aí eu pego 4 e divido por 1, que dá 4. Por oxigênio, 60 é 100%, 53,3 é X, 32 gramas de O, 32 dividido por 16 é 2. E aí eu encontro a minha fórmula. Isso que tu achou, Evelyn? C2H4O2? Sim. Então tá. Perfeito. É que o caminho que tu fez, ele é um pouquinho maior, né? Porque tu transformou, como a gente estava fazendo a fórmula percentual em fórmula mínima e depois achou a fórmula molecular. Não tem problema, Eu não tá? sei, eu achei que era mais fácil pra mim lembrar de fazer, sabe? Tudo bem, não tem problema. Aqui, na aula, eu Bruno, até estava conversando ontem com a minha esposa, que o exercício 8 que a gente vai fazer, ele é um exercício um pouquinho mais chatinho da gente conseguir enxergar as coisas. E aí eu tava até, parei para jantar e tava conversando com a minha esposa e falei para ela, eu tenho que achar uma maneira fácil de tentar explicar para eles, de tentar mostrar essa questão para eles. Aí ela disse, olha, nem sempre o fácil para ti vai ser o fácil para eles, né? Então, a maneira, eu tento mostrar uma maneira. Quando vocês fazem por vocês mesmos, melhor ainda, tá? Se vai dar certo o caminho que tu pensou, se é certo também, não tem problema. Vamos adiante. No 4, ó. Aqui tu vai conseguir fazer então a mesma coisa de novo, Evelyn. 4. A gasolina é uma mistura de compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua constituição. Esses compostos são chamados de hidrocarbonetos. O principal composto encontrado é o isoctano, cuja composição de carbono e hidrogênio é apresentada na tabela a seguir. Sabendo que a massa molecular desse composto é igual a 114, determine sua fórmula molecular. Bom, então vamos de novo. O que eu sei sobre esse composto? Que ele tem fórmula percentual C84,2 e H15,8. E a sua massa molecular, ou sua massa molar, nesse caso molecular, tem 114 U. Bom, aí de novo, eu preciso fazer os meus tratamentos. E aí façam então aí essa questão. O senhor vai dar uns 2, 3 minutinhos para vocês fazerem. E aí a gente já resolve esse negócio, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior.
Lembra lá que no anterior era 60, que era a massa, era o meu 100%. Agora, 114, que é o meu 100%. Certo? E a porcentagem que tem ali na tabelinha, ou na fórmula que o senhor mostrou para vocês, na tabela aí, é o teu X. E aí tu encontra esse valor em massa. De novo. Tô vendo aí uns olhinhos meio perdidos. 114 equivale ao 100%. A porcentagem que a questão está te dando é o teu X. Pergunta se tu está com dúvida. Pergunta. Não fica com vergonha. Pergunta. Vai, mulher, pergunta. Deu? Ainda não. Acho que deu. Então tá, vamos ver os outros. Estão tudo de cabeça baixa ainda. E daí, Carlos, tá entendendo? Tá bom? E tu, Beber? Tá fazendo aí? Fiz, eu tava olhando na calculadora aqui. Tá. Não tem problema. Lembra que o senhor falou para vocês. Aqui não é aula de matemática. Tá? Não é aula de matemática. Tu acha que eu faço as contas sozinho? Eu faço as contas para vocês aí na hora da aula. Mas olha aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Eu faço até 2 mais 2 na calculadora. Para ser bem sincero para vocês. Tá? Vou fazer aqui então, vamos lá. Acho que já deu tempo, né? Então, a gente tem as porcentagens e tem a massa. Vou descobrir o quanto em massa equivale a minha porcentagem. Para o carbono, 114 é 100%, 84,2 é X. Encontro 96U, tá? Divido 96 pela massa atômica do carbono e encontro C8. Para o hidrogênio é a mesma coisa. 114 é 100, 15,8 é X. Encontro 18. 18 dividido por 1 é 18. A minha fórmula molecular é C8H18. Foi todo mundo aí no C8H18? Já quer que eu volte lá? Quer que eu volte? Todo mundo foi no C8H18? Sim. Posso passar para o 5? Pode. O 5 é muito parecido com o 4, quer dizer, é a mesma coisa do 4, tá? Só que vai aumentar o número de contas, só isso. Uma substância de massa molecular, olha aqui, ó. Minha massa é de 200 alguma coisa. Vamos botar de gramas. Ou unidade de massa atômica, tanto faz, tá? Eu tenho, então... Vai, filho. Ué? Era pra... Deixa eu só absorver uma coisa.
Vamos fazendo aí. Não vou ter nada mais. Olha aqui, ó. Eu tenho 200U, que é o meu 100%, tá? 72% para o carbono é 144U. 144 dividido por 12 é 12. Para o hidrogênio, 200 é 100%, 12% é o meu X, dá 24. 24 dividido por 1 é 24, certo? E para o oxigênio, de novo, 200U é 100%, 16% é o meu X, 32. 32 dividido por 16 dá 2. Tá? O que a gente encontra, então, uma fórmula molecular de C12H24O2. Tem que achar C12H24O2. Eu fui falando e não deixei vocês pensarem nesse, né? Vou me empolgando. Eu esqueço que eu tenho que deixar vocês pensarem. Todo mundo foi aqui? Conseguiram? Ou não? Dúvidas no 5 ou podemos ir para o 6? Acho que pode ir para o 6, professor. Então tá. Vamos de novo aqui no 6, ó. O 6, eu já tenho que me ligar que eu tenho alguns dados diferentes. E aí eu preciso relembrar de uma coisa muito importante. Que é que 1 mol... Não sei, deixa eu só apagar aqui. Eu tenho que me lembrar que 1 mol... Ó, vou botar aqui. 1 mol de qualquer coisa equivale à minha massa molecular e equivale a lá a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 na 23. Átomos, moléculas, íons, pirulitos, papagaios, seja o que for, certo? A gente já estudou isso, a constante de Avogadro? Sim. Sim, né? Então vamos aqui, ó. Ele me dá o quê? Sabendo-se que 1 mol de um composto contém 72 gramas. Então, esse cara é 72 gramas por mol. Eu tenho lá 12 mols de átomos de hidrogênio. Deixa eu ver. Errei. Vou ler de novo. 1 mol de um composto contém 72 gramas de carbono. 12 mol de átomos de hidrogênio. E 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Admitindo-se o valor da constante de Avogadro como sendo 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1, e com base na classificação periódica dos elementos, escreva a fórmula molecular do composto. Bom, o que eu sei sobre esses caras? Que eu tenho 72 gramas de carbono, 12 mol de H e 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Eu tenho
3 unidades de medida diferentes. Eu tenho mol para o H, tenho grama para o carbono e tenho número de átomos para o oxigênio. Portanto, eu tenho que fazer um tratamento para que todo mundo fique com a mesma unidade. Vou transformar todo mundo para mol. Por que eu vou fazer isso? Porque é o que a gente vem fazendo sempre, transforma todos os nossos dados para mol. Então, vamos fazer isso. Olha aqui. O que eu sei sobre o carbono? Que 1 mol... Ó, vamos transformar tudinho para mol. O carbono, o que eu sei? Que 12 gramas de C equivale a 1 mol de C. Se eu tenho 72 gramas desse cara, eu posso encontrar uma quantidade em mol. Encontro 6 mol. Tranquilo aqui? Sim. Beleza. Agora, para o H já está em mol. O hidrogênio já está em mol. Então, eu já sei que eu tenho 12 mols de H. Feito? Sim. A questão já está me dizendo aqui, ó. Tá aqui, ó. 12 mols de hidrogênio. Para o oxigênio, eu vou precisar fazer uma conta também. O que eu sei? Que 6 vezes 10 a 23 equivale a 1 mol de átomos. Se eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos, eu tenho um X. Este X é 2 mols de oxigênio. Até aqui, alguma dúvida? Sim, não, talvez? Não. Não? Então tá. E aqui, como eu já tenho minhas quantidades em mol, tá aqui a minha fórmula molecular. C6H12O2. Foi? Vamos ao CETS. Ah, não, tem a B. A fórmula mínima desse composto. A minha fórmula mínima é a menor proporção de números inteiros. Como é que fica a minha fórmula mínima? Se eu tenho uma fórmula molecular C6H12O2. Por quem que eu tenho que dividir? Pelo 6? Por Pelo 2. 12? Ou pelo 2? Muito bem, Maria, pelo 2. E aí eu tenho lá, como fórmula mínima, o C3H6O. Foi? Agora sim, vamos ao CETS. Está aqui o CET. O CETS fala do aspartame, que é muito usado atualmente como substituto do açúcar de cana, blá, blá, blá. Aí ele nos fala assim, ó. Ele não oferece risco. Sabe-se, a partir daqui, ó. Sabe-se que essa substância possui massa molar igual a 295 gramas por mol e apresenta 57% do elemento carbono. Qual a quantidade de átomos de carbono presente em uma molécula desse adoçante? Então, o que eu sei? Que 295 é a minha massa molar e que eu tenho 57% de carbono. Portanto, 295 é o total da minha molécula, é o meu 100%. 57% é a proporção para o carbono. Encontro 168 gramas de carbono. Vou dividir este 168 pela massa atômica do carbono, que é 12. E encontro a sua quantidade. 168 dividido por 12 é igual a 14. Portanto, nós temos 14 átomos de carbono na molécula do aspartame. Foi? Muito difícil esse? Acho que esse era o mais fácil, né? Uma continha só. Terminava a história. E aí, o senhor quer fazer o 8 com vocês? Eu dei uma corridinha no 7, porque eu quero fazer o 8, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Já se esgotou, na realidade.
Olha aqui, ó. Ele pede para a gente falar, sabendo que o sal totalmente hidratado, ao sofrer a desidratação completa, de acordo com a equação a seguir, perde 21,68% de sua massa. Determine o valor X na fórmula desse sal. Ele me dá aqui, ó, do galinho do tempo, que a gente já conversou, o cloreto de cobalto vezes uma quantidade de mols de água, né? E aí ele me diz assim, ó, no texto, que a quantidade de água perdida é 21,68%. E aí, o que eu posso descobrir desses caras? Que a quantidade de cobalto é 100% menos 21,68% que eu sei que é da água. Concorda comigo? A porcentagem do cobalto. Concorda? Sim. Ou não? Oi? Sim. Então aí? Sim? O 21,68 é quanto ele perde de água. Então, se eu tirar o 100% menos esse 21,68, eu encontro a proporção, o percentual, ou porcentual do cobalto, dentro desse meu todo, do meu 100%. Feito? Aí eu sei que eu tenho 78,32 de cobalto. Esse 78,32, eu consigo descobrir a proporção em massa com a sua fórmula molecular. Eu consigo calcular a massa do COCl2, e é o meu 130. Certo? 130 desse cara aqui equivale a 78,32%. O meu 100% é 165,98. Para mim descobrir o percentual em massa, a massa da água, eu diminuo do 165 o 130 e encontro 36 gramas. A água tem massa molar de 18 gramas por mol. 36 dividido por 16 dá... Opa, é isso? Na realidade é 2,25, né? O senhor que arredondou para 2. Tá? Dá 2,25 na tua conta. Vai ter que, quando se tu faz a conta na calculadora, dá 2,25. Eu que arredondei para 2, tá? Mas, professor, não é dividido por 18? É verdade. Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso, né? É colar o negócio que eu já tinha feito. Aí. É isso que dá pegar o negócio pronto ali e só puxar por outro slide. Aí agora vai dar certo, né? Vai dar 2 bem certinho. Tá? Essa foi a maneira que o Soro encontrou de... A maneira mais... que eu achei mais simples da gente encontrar a proporção de encontrarmos esse nosso X. Tá? Eu quero mostrar antes agora aqui rapidinho para vocês. Opa. Antes da gente terminar, como é que o teu livro trazia a resposta para mim. Ó. Ele fazia várias ponderações, ó. Ele fazia uma regra de 3 que eu não soube dizer de onde é que ele saiu. Enxergam aqui? Sim. Sim. Então tá. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de a gente conseguir resolver esse problema. Tá, meu povo? Vou fazer mais um print aqui para a chamada no final, tá? E aí vocês já podem ir saindo. Beijinho para vocês. Até terça. Tchau, Terça, professor. só uma pergunta.
Deixa eu parar aqui a gravação. Terça é que dia do